Fala aí, galera! Hoje a nossa aula vai ser sobre matrizes. Então, vamos começar. Noção de matriz. Dados dois números m e n, naturais e não nulos, chama-se matriz m por n, indica-se m vezes n, versus toda a tabela M formada por números reais distribuídos em m linhas e n colunas. Ou seja, quando a gente diz que a matriz é m por n, a gente diz que a matriz tem m linhas e n colunas. Alguns exemplos aqui embaixo. Essa matriz ela tem 2 linhas e 3 colunas, então ela é uma matriz 2 por 3. Segundo exemplo, é uma matriz com 3 linhas e 2 colunas, então é uma matriz 3 por 2. Essa matriz aqui ela tem uma linha só e 4 colunas, então a gente chama de matriz 1 por 4. Essa matriz ela tem 3 linhas e uma coluna, então a gente chama de matriz 3 por 1. E essa matriz ela tem 2 linhas, 2 colunas e é a matriz 2 por 2. Tranquilo até aí, pessoal, com essa nomenclatura? M por N, M é o número de linhas, N é o número de colunas. Então, na matriz a gente tem os elementos dela. Então, cada elemento da matriz vai ser indicado por esse A, índice e J, onde o I indica o número da linha, né? É o índice que vai dizer qual é a linha do elemento, e J a coluna, né? E aí, como convenção, as linhas com a convenção de que as linhas sejam numeradas de cima para baixo, de 1 até M, ó, 1, 2, nananã, até M. E as colunas da esquerda para a direita, 1, 2, nananã, até N. E aí a gente pode representar desse jeito aqui, ó. O A, 1, 1, quer dizer que o I é 1 e o J é 1. Então, eu estou na primeira linha e na segunda coluna. O A, 1, 2, quer dizer que o I é 1 e o J é 2. Ou seja, eu estou na primeira linha e na segunda coluna. O A, 2, 2, quer dizer que o I é 2 e o J é 2. Ou seja, eu estou na segunda coluna e na segunda linha. Tranquilo? E aqui são alguns tipos de representações, né, que a gente pode usar com a matriz. Uma matriz M do tipo M por N também pode ser indicada por M igual a IJ, onde I pertence aos naturais ou simplesmente... Isso aqui é só anotação, nada demais não. Matrizes especiais. Então vamos falar de alguns tipos de matrizes peculiares. Matriz linha. O que é a matriz linha? Toda vez que a matriz tem uma linha só e N colunas, né, a gente diz que essa matriz é uma matriz linha, porque ela tem uma única linha. E aí a gente deu um exemplo aqui, o exemplo 3, né? É uma matriz linha. Tem uma linha e 4 colunas. A gente tem também a matriz coluna, que ela é uma matriz do tipo M por 1, ou seja, ela tem várias linhas, mas só uma coluna. No exemplo 4 também a gente falou de uma matriz coluna. Ela tem 3 linhas e uma coluna. E nós temos também a matriz nula, que ela é a matriz toda de elemento zero. Ou seja, temos os dois exemplos aqui. Uma matriz 2 por 3, que só tem zero, e uma matriz 2 por 2 também, que só tem zero. A gente chama de matriz nula quando a matriz tem todos os elementos dela igual a zero. Matriz quadrada. A matriz quadrada é quando M é igual a N. Então, eu posso dizer que ela é N, por exemplo. E ela vai ter... Quando eu digo que é M igual a N, o que eu estou dizendo? Que os números de linha vão ser iguais aos números da coluna. Então, o exemplo que a gente deu aqui, ó, essa matriz quadrada, 2 por 2, a matriz nula. E até aqui em cima também, o exemplo 5, a gente tem uma matriz 2 por 2. Poderia ser uma 3 por 3, 4 por 4, ela sempre vai ser quadrada quando o M for igual a N. E aí a gente tem na matriz quadrada a gente tem algumas notações. A gente chama de diagonal principal, essa diagonal aqui, ó, que cruza A1, A22, A33 até ANN, que cruza não, né, que envolve esses elementos. E a gente tem a diagonal secundária, que é a diagonal ao contrário aqui. O A1N, A33 até AN1, como tá falando aqui no livro. Então, diagonal principal, diagonal secundária. Aí aqui a gente tem um exemplo. A matriz M, ela é quadrada, né, de ordem 3. Se ela é quadrada, eu não preciso ficar falando que ela é 3 por 3. Eu posso dizer ordem 3, que eu já vou saber que o número de linhas
é igual ao número de colunas, que é igual a 3. Tranquilo até aí, pessoal? Então, a gente vai ter uma matriz aqui de ordem 3, onde a diagonal principal vai ser qual elemento? 8, 4 e 3. E a diagonal secundária é menos 7, 4 e menos 1. Tranquilo? Diagonal principal, diagonal secundária. Aqui a gente tem uma outra matriz, só que agora ele é de ordem 4, né? Que ela tem 4 linhas e 4 colunas. A diagonal principal é 0, 5, menos 1, menos 6. E a diagonal secundária é 3, 6, 9 e menos 3. Matriz diagonal é toda matriz quadrada em que os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a 0. Como assim? Toda matriz que a diagonal principal tiver valores, mas o resto for nulo, esses valorizinhos aqui forem nulos, a gente diz que ela é uma matriz diagonal. Exemplos, ó. Diagonal principal, valores não nulos. Diagonal secundária e todos os outros valores. É porque aqui só tem diagonal principal e secundária, mas nesse segundo exemplo aqui a gente pode ver que todos os outros elementos são zero. Essa aqui também. A gente pode dizer que é uma matriz diagonal. Porque a regra é a seguinte, em que os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Ela não diz que os elementos da diagonal principal não precisam ser, não podem ser igual a zero. A diagonal principal também pode ser igual a zero, mas a regra é, todo o resto tem que ser zero. Então, nesse caso aqui, também é uma matriz diagonal, tá? E aqui no último exemplo, 2, 3, 0 e o resto tudo zero. Tranquilo isso, pessoal? Matriz diagonal é toda matriz onde os elementos que não pertencem à diagonal principal são zero. Isso não quer dizer que a diagonal principal não possa ser zero, tá? Matriz unidade de ordem n. O que seria a matriz unidade? É toda matriz diagonal em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1. A gente chama de matriz de identidade também, tá? Aqui ele deu o nome de unidade, mas identidade também. Ou seja, todos os elementos da diagonal principal tem que ser 1 e o resto 0. Aqui a gente tem 3 exemplos. Uma matriz de ordem 2, de ordem 3 e de ordem 4. Igualdade. Quando que a gente pode dizer que uma matriz é igual a outra? Quando os elementos delas forem iguais. Por exemplo, aqui nessa matriz, esse cara tem que ser igual a esse. Esse tem que ser igual a esse tem que ser igual a esse. E esse, menos 4, tem que ser igual a esse. Se tiver os mesmos elementos, mas na ordem contrária, ó, o 7 está trocado com menos 3 aqui. Aí já não é igual, é diferente mesmo. A definição é, os elementos têm que ser iguais, ou seja, A1 tem que ser igual a B1, A2 tem que ser igual a B12, A21 tem que ser igual a B21 e A22 tem que ser igual a B22. Exatamente nessa ordem. Então aqui ela é igual e aqui não é porque não está na ordem correta. Aqui a gente tem um exercício. Indicar explicitamente os elementos da matriz 3 por 3. Tal que A e J é igual a I menos J. Então a gente tem que formar a matriz, né? A gente sabe que os elementos eles estão descritos em A e J igual a I menos J. E ela é ordem 3. Então eu vou variar o I e o J de 1 a 3. Então o primeiro elemento é A1. No A1 o I é 1 e o J é 1. Então fica 1 menos 1. No A2, 1. O I é 2 e o J é 1, então fica 2 menos 1, que dá 1. O A3, 1, 3 menos 1, A1, 2, 1 menos 2, A2, 2, 2 menos 2, A3, 2, 3 menos 2, A1, 3, 1 menos 3, A2, 3, 2 menos 3 e A3, 3, 3 menos 3. E eu pego todos esses elementos, ó, A1 aqui, A2, 1, segunda linha, primeira coluna aqui, A3, 1, terceira linha, primeira coluna, A1, 2, primeira linha, segunda coluna, A1, 3, primeira linha, terceira coluna, A2, 2, segunda linha, segunda coluna, A2, 3, segunda linha, terceira coluna, A3, 2, terceira linha, segunda coluna e A3, 3, terceira linha, terceira coluna. Então, todos os elementos estão aqui. Aqui os outros exercícios vocês podem fazer depois, esse material vai estar disponibilizado para vocês lá no Google Classroom. E aí vocês conseguem acessar e fazer esses outros exercícios aqui que são bem parecidos. Tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho sobre adição. Como é que a gente soma as matrizes?
Então, somar as matrizes é, no final das contas, somar os elementos, né? Vamos ver um exemplo aqui, por exemplo. Como eu somaria essa matriz com essa? Eu tenho que pegar o A1. Vamos dizer que essa matriz aqui é a matriz A e essa matriz aí é a matriz B, tá? Eu teria que pegar o A11, somar com o B11. Então, ficaria 1 mais 4. O A12 e somar com o B12. Então, ficaria 2 menos 1. 3 mais 1, 4 menos 4, 5 mais 0 e 6 menos 6. Isso me dá 5, 1, 4, 0, 5, 0. Ou seja, eu somo os elementos na ordem, tá? Subtração é a mesma coisa, né? Só vou trocar o sinal. E aqui a gente tem outros exemplos de soma. 7 mais 0, 8 mais 1, 9 mais 2 e 9 mais 3. 5 mais 1, 11 menos 2, 3 quartos mais 3. Aqui a gente tem alguns teoremas. A adição de matrizes do tipo M por N goza das seguintes propriedades. Ela é associativa, ou seja, eu posso somar A e B primeiro e depois somar o C, ou posso somar o B com C e depois somar o A. Isso não vai interferir em nada no resultado final, vai dar no meio. Comutativa, tanto faz a ordem, eu posso somar A mais B ou B mais A, tá? Ela tem elemento neutro. Pertence a M, tal que A mais M igual a A. Qualquer que seja A do tipo M por N. Ah, sim, eu posso somar com 0, né? Que aí eu vou ter a própria matriz, por exemplo. Todo elemento tem simétrico para todo A do tipo M por N. Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Aguenta aí um pouquinho. Aqui ela está fazendo demonstração, né? Somando com a matriz nula, que seria o M, e obtendo A. Essa é a demonstração da 3. Depois vocês olhem com calma aqui, mas não tem mistério, não. Aí, agora a gente vai falar de... Assimétrica é quando tem o sinal inverso, tá? Aí o que ele fala aqui é que dá matriz nula. Quando eu somo A mais a linha, eu vou ter 0, né? Porque eu estou somando uma matriz que é simétrica no sentido que todos os elementos são iguais, só que com o sinal contrário. E quando eu somar, vai dar tudo 0, né? Aí aqui tem uma definição. Dada a matriz A, chama-se oposta de A matriz A', tal que A mais A' é igual a 0. Aí aqui a gente tem um exemplo. Essa matriz é a A e essa é a A', né? Que é menos A. É só trocar o sinal de todos os elementos. Aí se eu somar essas duas, vai dar 0, né? Tranquilo, ó. Só estou invertendo o sinal. Menos 9, menos 8, menos 7, raiz de 2, 0 e menos 1. A diferença, como eu falei pra vocês, é a mesma lógica, só que a gente agora vai fazer com o sinal de menos, ao invés de com o sinal de mais, né? Eu posso já jogar direto. 11 menos 0, 9 menos 0, 8 menos 1. Ou eu posso inverter o sinal na segunda matriz aqui e somar as duas, dá no mesmo, tá? Aí fica a gosto do freguês. Aqui a gente tem um exemplo. Na verdade, esse aqui não está resolvido, né? Depois vocês façam. Mas é só fazer a diferença de uma matriz para outra e a soma, que ele pede os dois. Depois que vocês fizerem os exercícios, se vocês quiserem tirar dúvida, é só botar lá no Google Sala de Aula ou me chamar no WhatsApp, tranquilo. Agora, multiplicação de matrizes. Aqui o buraco já é um pouquinho mais embaixo. Mas aqui ainda é produto de número por matriz. Aqui ainda está tranquilo o negócio. Então, eu vou pegar um número K qualquer e vou multiplicar pela matriz. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar todos os elementos dessa matriz, né? Por exemplo, 3 vezes essa matriz aqui. Eu tenho que fazer 3 vezes 1, 3 vezes 7, 3 vezes 2, 3 vezes 5, 3 vezes menos 1 e 3 vezes menos 2. Que eu vou ter 3, 21, 6, 15. Então, eu não posso só multiplicar a primeira linha, ou só multiplicar a primeira coluna, ou só um elemento. Eu tenho que multiplicar a matriz toda, tá? Segundo exemplo, a mesma coisa. Eu estou multiplicando por meio. Eu estou dividindo, né? Por 2. Então, eu tenho que dividir todos os elementos. Eu não posso dividir só um elemento. Ou só uma linha, só uma coluna. Aqui tem alguns teoremas, tá? O produto de um número por uma matriz goza das seguintes propriedades.
Se eu fizer A vezes B vezes A e depois multiplicar por A, ou multiplicar o A e B e depois multiplicar pela matriz A, aqui A e B são números qualquer, tá? E A maiúsculo é a matriz. Sempre que for maiúsculo é a matriz. Então eu posso fazer, por exemplo, se o A fosse 2 e o B fosse 3. Se eu fizesse 3 vezes a matriz e depois 2 vezes a matriz, 2 vezes esse resultado, seria a mesma coisa que eu fizesse 2 vezes 3, 6 vezes a matriz. Não faz diferença a ordem da multiplicação, tá? E ela é comutativa, eu posso fazer A vezes A mais A vezes B. Ou eu também posso fazer A vezes A mais B vezes A. E se eu multiplicar por 1, é a própria matriz. Aí aqui ele não faz as demonstrações, não. Agora sim, essa parte aqui é muito importante e eu preciso que vocês tenham muita atenção, porque é a parte que as pessoas têm mais dificuldade. Fazer a multiplicação das matrizes, tá? Dado duas matrizes A e B, chama esse produto A e B a matriz C. Como que a gente faz essa multiplicação? A gente sempre vai pegar A, no caso se for AB. Nesse caso é diferente da soma, tá? Se eu fizer AB, vai ser diferente de BA. Vocês vão entender já por quê. Na soma eu posso fazer A mais B ou B mais A, né? A ordem não importa, mas aqui na multiplicação importa. Aqui tem algumas observações. A definição dada garante a existência do produto AB somente se o número de colunas for igual ao número de linhas. Ou seja, se eu quero multiplicar A por B, o número de linhas de A tem que ser igual ao número de colunas de B. Não, desculpa, ao contrário. O número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Por quê? Porque eu multiplico linha por coluna. Eu vou pegar a linha da A e multiplicar pela coluna da B. Então esse número tem que bater. Por exemplo, aqui, se ela for M por N, a B tem que ser do tipo N por P, por exemplo. O número de colunas tem que ser igual, de A tem que ser igual ao número de linhas de B. E aí essa matriz final, ela vai ter o número de linhas de A e o número de colunas de B. Ela vai ser uma matriz M por P. Aí agora a gente vai ver como é que a gente faz essa multiplicação. Então a gente vai pegar a primeira linha de A e multiplicar pela primeira coluna de B. Tá? Aqui ele fala, toma essa linha aí da matriz A, toma essa coluna K da matriz B. Considera que é a primeira. E aí a gente multiplica linha por coluna. A gente vai fazer A vezes A1i vezes B1K, A1i, ó. AI2 vezes B1K. Ih, gente. AI1 vezes B1K, AI2 vezes B2K, AI3 vezes B3K e assim sucessivamente. Não se preocupem com as letras não, que a gente vai dar um exemplo aqui em número e acho que vai ficar mais claro para vocês, tá? E aí a gente vai somar isso tudo depois, a gente vai ter um elemento. Todos esses produtinhos aqui a gente vai somar. Vamos fazer um exemplo prático? Deixa eu abrir o Paint aqui pra gente poder rascunhar. Então, pessoal, abri o Paint aqui. Na verdade, não é um Paint, é uma outra ferramenta, tipo o Paint. Para explicar para vocês como é que a gente vai fazer essa multiplicação. Ó, a minha matriz, ela tem duas linhas e 3 colunas. E essa matriz B, ela tem 3 linhas e 1 coluna. Esse número, o número de colunas da A tem que ser igual ao número de linhas da B. Isso bateu? Bateu. Então a gente vai ter no final uma matriz C 3 por 3. Tá? Deixa eu botar aqui. A vezes B vai ser uma matriz C 3 por 3, tá? Então a gente consegue fazer essa multiplicação. Se esses números fossem diferentes, nada é feito. Então como é que a gente faz essa multiplicação? Como é que a gente vai compor a matriz C? A gente vai fazer linha por coluna. Ou seja, eu viajei. Desculpa, não é 3 por 3 não, é 2 por 1. Ela vai ser... Peraí. Cadê a borracha? Esses elementos aqui que sobram, né, o 2 e o 1 é que vão ser o tamanho da matriz final. Então, a matriz final C vai ser 2 por 1. Desculpem aí a confusão. Então, eu vou fazer linha por coluna. Então, o meu primeiro elemento vai ser o quê? Primeira linha,
com primeira coluna. No caso aqui a B só tem uma coluna, né? Então vai ser primeira linha com essa coluna. Então vai ser 1 vezes 7 mais 2 vezes 8 mais 3 vezes 9. Desconsiderem minha coordenação motora, tá? Aí agora eu vou pegar a segunda linha com primeira coluna. 4 vezes 7 mais 8 vezes 5 mais 6 vezes 9. E aí eu vou somar. 7 mais 16 vai dar 23, não é isso? Com mais 27... 23 com 27 vai dar 50. Se minhas contas estiverem certas. 50. Depois 4 vezes 7, 28. Mais 8 vezes 5, 40. 28 com 40, 68. 6 vezes 9, 36. 68 com 36, 90. 114, acho que é isso. Deixa eu conferir aqui, que eu acho que tem feito. 122. Viajei aqui nas contas. 122. Então é isso. Eu vou ter uma matriz, ó, 2 linhas e uma coluna. Então eu sempre vou fazer linha por coluna. Vamos dar uma olhada nos outros exemplos aqui. Então aqui, ó, pessoal, do mesmo jeito que eu fiz, ele pegou primeira linha, primeira coluna de B, segunda linha, primeira coluna de B. E aí fez toda aquela conta. 1 vezes 7, 2 vezes 8, 3 vezes 9 e chegou no valor, tá? Agora a matriz é, essa aqui é 2 por 2, essa aqui é 2 por 2. A linha vai ser, a coluna de A vai ser igual a linha de B. Vai sobrar uma matriz 2 por 2 na C. E aí eu faço primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, primeira coluna, vai me dar esse primeiro elemento aqui. Primeira linha, segunda coluna, vai me dar esse outro elemento aqui. Segunda linha, primeira coluna, vai me dar esse outro elemento aqui. Segunda linha, segunda coluna, vai me dar esse outro elemento. Se vocês tiverem na dúvida onde que tem que ficar, pensa assim, ó. Eu tô pegando a primeira linha de B com a primeira linha de A com a primeira coluna de B. Então esse elemento vai ser o 1, 1. Então ele tem que estar na posição aqui, ó, C1. Primeira linha de A com segunda coluna de B é 1, 2. Então, ele tem que estar na C1, 2. Segunda linha de A com primeira coluna de B é 2, 1. Segunda linha de A, primeira coluna de B. Então, ele é o C2, 1. E aí, segunda linha de A, segunda coluna de B é o C2, 2. E aí, é o mesmo procedimento. 1 vezes 5 mais 2 vezes 7, que vai dar 5 mais 14. 1 vezes 6 mais 8 vezes 2, que vai dar 6 mais 16. 3 vezes 5 mais 4 vezes 7. 3 vezes 6 mais 4 vezes 8. Tranquilo? A gente soma, vai ter o resultado da multiplicação. Aqui tem alguns exercícios, eu vou pedir que vocês façam também, tá? Para exercitar. Se tiverem dúvidas, falem comigo. Aqui tem um teorema legal. Sempre que a gente multiplica a matriz pela identidade, a gente vai obter a própria matriz. Qual a identidade? É aquela que a coluna principal é só 1. Tá? Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Que a gente já falou. Essa é a identidade, tá vendo? Ah, Reni, por que vai dar igual? Porque você vai pegar a primeira linha e a primeira coluna. E aí vai ficar, todo o resto vai ficar multiplicado por 0. Então você vai ficar justamente com o primeiro elemento lá da matriz. Quando você for fazendo isso para as outras, vai dar no mesmo. E aí você vai ver se... Você vai ver que você vai ter o... A gente pode até fazer um exemplo depois para mostrar para vocês. Mas você vai ter a mesma matriz, né? É isso que o teorema fala. Descer aqui. Paramos aqui. Então, se eu pegar a matriz e multiplicá-la pela identidade, eu vou ter a própria matriz. A multiplicação de matrizes goza das propriedades seguintes.
ela é associativa. Se eu fizer A vezes B primeiro, depois multiplicar C, é igual eu fazer B vezes C e depois multiplicar A. Mas reparem que eu não estou invertendo a ordem, tá? Eu não posso fazer B vezes A e depois fazer A vezes B e dizer que vai ser igual. Não vai ser igual. Ela é distributiva à direita em relação à adição. Ou seja, se eu fizer A mais B e depois multiplicar por C, é a mesma coisa que eu fizer A vezes C mais B vezes C. Repara que eu nunca estou invertendo a ordem, tá? Distributiva à esquerda também, ó. A mais B vezes C é C vezes A mais C vezes B. E a constante, eu posso multiplicar a constante por A, ou por B, ou por os dois juntos. Não tem nenhum problema, não. Algumas observações aqui. É muito importante notar que a multiplicação de matrizes não é comutativa. Isto é, para duas matrizes qualquer A e B, é falso que A vezes B é igual a B vezes A. É isso que eu estava falando para vocês, tá? Exemplo, há casos em que existe AB e não existe, por exemplo, a gente tem que ter esse valor igual a esse, lembra? O número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Só que nem sempre quando eu inverto essa ordem, isso aqui vai valer. Entendeu? Nesse caso aqui, não vai ser igual, então nem existe BA. Então como é que eu posso dizer que é igual a B? Há casos em que existe AB e BA, porém são matrizes de tipos diferentes. Isto ocorre quando A é M vezes N, B é N por M e M é diferente de N. Nesse caso aqui, elas existem, só que aqui eu vou ter uma ordem de matriz, ó, M por M, aqui eu vou ter outra ordem, N por N, por isso que ele fala M diferente de N. Mesmo nos casos que A e B são do mesmo tipo, o que ocorre quando A e B são quadradas de mesma ordem, temos quase sempre AB diferente de BA, por exemplo. Aquele é um exemplo prático, né? Se você fizer A vezes B, você vai ter isso. Se você fizer B vezes A, você vai ter isso. Então fica diferente. Aqui seria 1 vezes 4 mais 5 vezes 0, que vai dar o 4. 1 vezes 5 mais 0 vezes 0, né? Que é a primeira linha, primeira coluna é esse cara. Primeira linha, segunda coluna é esse cara aqui, o 5. Segunda linha, primeira coluna vai ser elemento. 2 vezes 4, 8, mais 3 vezes 6, 18, 26. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 0, 0. Então aqui vai dar 10. Se você fizer ao contrário, aí já não dá a mesma coisa. Quando acontece de A, B ser igual a BA, a gente diz que as matrizes A e B comutam. E para isso acontecer, elas precisam ser quadradas, tá? Quadrado é o quê? Linha igual coluna, e de mesma ordem, né? Tem que ser linha igual coluna, mas também A e B, por exemplo, A e B não pode, A não pode ser 3, ordem 3, e B pode ser ordem 2, tem que ser a mesma ordem. Aqui ele deu alguns exemplos, né? Comuta com a identidade, porque a gente já viu que se a gente multiplicar pela identidade vai dar a própria matriz. Comuta com a nula. E comuta com essa aqui, que a gente vai ver já já, que é a matriz inversa. Já vamos chegar aí em matriz inversa. É importante observar também que a implicação de A vezes B igual a 0 quer dizer que ou uma das matrizes tem que ser 0, né? Não, isso não é válido, isso não é igual a um valor, né? Eu posso ter matriz A e B diferentes de 0 e ter uma matriz nula. Um exemplo é esse aqui. Por quê? Porque eu estou multiplicando linha por coluna. Então pode acontecer, ó. Nesse caso aqui, vai ficar 1 vezes linha por coluna. 1 vezes 0 mais 0 vezes 0. 0. 1 vezes 0 mais 0 vezes 1. 0. 0 vezes 0 mais 0 vezes 0. 0. 0 vezes 0 mais 0 vezes 1. 0. Então, A e B não são nulas, porque eu tenho elemento ali. Mas o resultado é nulo. Tá? Aí aqui tem alguns exercícios, sendo A, qual das matrizes abaixo comuta com A? Aí a gente tem que fazer essa conta, né? A vezes B e ver se é igual a B vezes A. Aqui tem exercício. Matriz transposta. Deixa eu ver aqui até onde vai. Tá, eu vou falar até a matriz transposta, para a aula não ficar muito extensa.
E aí a gente retoma em matriz inversa, depois que aí já é um pouquinho mais complicado. Tem que dar um pouquinho mais de atenção. Tá, o que é matriz transposta? Matriz transposta nada mais é do que eu trocar linha por coluna. Eu vou pegar e vou transpor a matriz. Um exemplo aqui. Ó, minha linha, primeira linha, virou primeira coluna. Desculpa, minha primeira coluna virou primeira linha. Minha segunda coluna virou segunda linha. Nesse exemplo aqui, ó, primeira coluna, primeira linha. Segunda coluna, segunda linha. Terceira coluna, terceira linha. Então eu faço essa troca de linha por coluna. É porque eu não tô pessoalmente com vocês, mas com o movimento da mão vocês conseguem perceber o que é inversão, né? Inversão não, desculpa, transposição. É trocar linha por coluna. Sempre lembrem disso. Linha por coluna. Aqui tem primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda linha. Desculpa. Primeira coluna, primeira linha, segunda linha, terceira coluna, terceira linha, quarta coluna, quarta linha. Aí eu tenho alguns teoremas. Se eu transpor a matriz duas vezes, eu volto para a matriz A, né? Transpus, troquei linha por coluna, depois destroquei, troquei linha por coluna de novo, na verdade estou destrocando e voltando para A. Se eu fizer A mais B e depois transpor, é a mesma coisa que eu fazer A transposta mais a B transposta. Se eu fizer K vezes A e depois transpor, é a mesma coisa que eu transpor a A e depois multiplicar pelo K, tá? E A vezes B e depois transpor. Aí, ó, reparem, eu inverto a ordem aqui. Eu não faço A vezes B, eu faço B vezes A. Por quê? Porque eu estou transpondo, então eu estou trocando linha com coluna. Então, quando eu estou trocando linha com coluna, o que era linha de A passa a ser coluna e o que era linha de B passa a ser coluna. Então, eu inverto aquela ordenzinha lá e a regra de multiplicação tem que continuar valendo, né? E no caso, a coluna de A, que tinha que ser igual à linha de B, vira a coluna de B, que tem que ser igual à linha de A. Então, essa igualdade é válida, mas eu tenho que inverter a ordem aqui. Aqui a gente tem alguns demonstrações, né, desses teoremas que eu falei. A gente diz que a matriz simétrica é simétrica, né, no caso, se eu, mesmo fazendo a transposição, eu continuo tendo A, tá? Não tem nenhuma diferença. E ela é antissimétrica se quando eu faço a transposição eu tenho menos A. Deixa eu ver se dá um exemplo aqui. Tá, exemplo de simétrica que ele deu foi esse, ó. AD, se eu inverter, ó, se eu trocar linha por coluna aqui, eu vou ficar com uma matriz primeira linha AB, segunda linha BD. Vai ser igual, né? Igual essa matriz de cá. Então, A transposta é igual a A. E aqui no caso, se eu transpor, o zero vai continuar na principal e eu só vou inverter essa matriz aqui. Então, é como se eu estivesse pegando ela e multiplicando por menos 1, por exemplo, né? Eu vou ter menos A. Então, pessoal, acho que é isso. Eu preciso que vocês façam os exercícios. Aqui no material também tem lista de exercício, tá? Vou dar uma lista aqui que eu peguei do Pedro II. Questão do Enem e o ERG. Eu acho que aqui vocês já conseguem resolver. Não tem nada de matriz inversa aqui não, eu acho. Mas vê o que vocês conseguem fazer e qualquer coisa vocês falem comigo. Aí na próxima aula a gente fala sobre matriz inversa, determinante, essas coisas. Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigada aí e bons estudos.